Meu amigo, nisto consiste o seu problema espiritual. Calma, não te assustes e não saia deste vídeo até que a gente termine. Leia comigo o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É isto que Jesus disse. Neste versículo, Jesus responde aos saduceus, um grupo religioso que negava a ressurreição e questionava Jesus com uma pergunta criada apenas para confundir a Jesus. Ao invés de discutir a lógica deles, Jesus revela a raiz do problema de qualquer um de nós. E Jesus começa dizendo que o erro começa quando a palavra deixa de ser conhecida. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando nós não dominamos, nós teremos problemas espirituais, porque a palavra, como diz João capítulo 5, versículo 39, é ela que testifica de Jesus e no final o leitor ou estudioso da palavra do Senhor alcança a vida eterna. Jesus diz que errais. Jesus aponta que todo desvio espiritual começa com a falta de conhecimento verdadeiro das Escrituras. Nisto consiste o problema. O seu problema espiritual, porque você não medita e não conhece as Escrituras. E quando não conheces as Escrituras, não conhecerás o poder divino, o poder de Deus, o Evangelho que salva, que é o único objeto que Deus tem para poder salvar você. Não se trata apenas de ler a Bíblia, compreenda, querido amigo, mas de entendê-la, crer nela e permitir que ela molde o modo como vemos a vida, como vemos e como vamos nos proceder nessa mesma vida. Muitos hoje também caem em erro. Por quê? Por que você hoje está numa igreja hoje, noutra igreja, e até agora você não consegue consolidar a sua fé? Parece que crê, parece que não quer, parece que confia, parece que não confia em Deus. Por quê? Porque você também não conhece as Escrituras. Ouvem mais opiniões, ou seja, você ouve mais opiniões que a palavra de Deus. Você interpreta a Bíblia fora do contexto, por isso é que não compreende. Ou conhece a letra, mas vive o Espírito, ou seja, ou conhece a letra, mas não vive o espírito da letra, o que realmente as Escrituras dizem ou esperam de um crente leitor da sua palavra. É nisto que muitas das vezes consiste o erro de todos aqueles que têm problemas espirituais. Conhecer a Bíblia sem conhecer o poder de Deus é metade da verdade. Precisamos conhecer o poder de Deus. Jesus diz: não conheceram as Escrituras, nem o poder de Deus. Os saduceus tinham conhecimento religioso, mas não tinham experiência espiritual. Nisso consiste o seu problema. Por isso que você não tem desenvolvimento espiritual. Por isso que você vê que parece o céu anda fechado para você. Por isso que não tem prazer de orar ou buscar a Deus. Porque não conhece as Escrituras. Porque você não se deleita nas Escrituras. E as Escrituras são elas que testificam do Senhor nosso Deus. E as Escrituras que quando meditamos nela e vivermos de acordo ao que ela diz, nós somos levados à santificação e à confiança ao nosso Deus. Pense nisso e vá meditando a palavra do Senhor e que cresça espiritualmente conhecendo a Deus que se revela nas Escrituras. Que o Senhor te abençoe.